Hora de conversar com Juliana Rosa. Nosso assunto de hoje é o dólar, que atingiu o menor valor desde maio do ano passado. E a gente está aqui sonhando com o dólar a R$3 em alguma coisa. R$3? Enfim, voltar a sonhar com uma viagem internacional, quem sabe. A tendência é essa, Ju. Até quando a gente pode chegar, hein? Bom dia para você. R$3 aí, não, acho que não, viu? Mas o pessoal no mercado financeiro chama de dólar Disney, que a gente tem na cabeça, né? Que era 2 para 1, a gente chegou a ter até 1 para 1, né? Esse é um sonho distante, assim, não tem nem perspectiva de voltar a esses patamares. A gente chegou, né? Ju, a ter, não sei se você se lembra, a $1 valendo 89 centavos. A gente teve uma relação menor do que 1 para 1. Não é da minha época, não. É da sua época, sim. É da sua época, sim. Danada. A gente tinha a ilusão de que o real estava valendo mais do que o dólar. Foi uma loucura. Partiu Disney. Pois é, partiu Disney. Bom dia para vocês, bom dia aí para o nosso ouvinte. Olha, você tem previsão já com dólar abaixo desse patamar do fechamento de ontem, que foi 4,77, e 4,77 é o menor valor para o dólar desde 31 de maio do ano passado. A gente tem aqui, olha, tem previsão que vai de 4,50. O banco americano Goldman Sachs, por exemplo, divulgou estimativa de 4,60 daqui a 3 meses e pode chegar no final do ano em 4,40. Tem outras previsões aqui apontando nessa direção também, 4,50 mais ou menos. Então, a gente vê aí que você tem uma tendência de queda ainda do dólar. E é um movimento que a gente vê do dólar no mercado mundial, porque você tem uma economia hoje nos Estados Unidos que cresce mais devagar, você tem ali um processo de perda de valor do dólar, mas quando a gente vai olhar para outras moedas emergentes, claramente o real se valorizou mais. E por quê? A gente tem a percepção hoje, quando a gente olha as previsões aqui para a economia brasileira, elas estão bem melhores do que no começo do ano. A gente tem uma economia que está vindo melhor que o esperado. No começo do ano, tinha previsão até de queda do PIB brasileiro em 2023. As previsões médias estavam entre 0,5%, 0,7% de crescimento, agora está 2,5%. Então, foi realmente uma surpresa o desempenho melhor da economia brasileira. É muito concentrado no agronegócio, mas, de qualquer maneira, você tem a ajuda do agronegócio para outros segmentos da economia também. Então, na média geral, você tem um desempenho melhor. A gente vê o setor de serviços também que está mais forte do que se previa. O professor José Márcio Camargo, que é grande estudioso aí do mercado de trabalho, diz que em outros países também está tendo um movimento mais forte de serviços no pós-pandemia. Você tem ainda muito efeito represado de viagem, você tem ainda ali, ele acompanha esses indicadores mostrando que ainda tem ali um setor de serviços que tem surpreendido para melhor também em outros países. Mas daí a gente vai somando aqui no Brasil a inflação. A gente tem conversado aqui, está vindo abaixo do esperado, o avanço ali das regras fiscais, que era uma preocupação em relação ao Brasil, se o novo governo, que é um governo que tem uma visão de economia, onde o Estado gasta mais para estimular o crescimento, se haveria algum tipo de controle das despesas, e o governo Lula se comprometeu com o controle do crescimento das despesas, embora não seja ali o que os fiscalistas, o mercado financeiro gostaria, você tem uma redução de incertezas. Então, isso valoriza a nossa moeda também. A gente olha também indicadores mostrando que você tem um espaço cada vez maior para os juros começarem a cair. A gente conversou aqui ontem, a inflação está mais baixa, as famílias estão comprando menos, então você tem já uma expectativa de que na reunião que começa hoje do Banco Central haja uma sinalização para início de corte de juros a partir agora do início do segundo semestre. Então, é toda uma conjuntura que ajuda a economia brasileira a ter essa valorização do real frente ao dólar, ou seja, o dólar fica mais barato para a gente. Para poder cair mais,
migalha aí para casa de 4, por exemplo, é possível, mas aí a gente tem que ter outros avanços, por exemplo, a reforma tributária, porque hoje para a gente atrair investimentos para o Brasil ser visto realmente como um bom lugar para se investir, a gente tem um enorme mercado consumidor, muitas oportunidades, mas o sistema tributário, principalmente, é um grande entrave quando a gente vê aqui os rankings de países que são competitivos para atrair investimentos. Então, ontem mesmo saiu um dado, estava olhando aqui, mostrando o ranking de competitividade, que é o Anuário de Competitividade Mundial do IND, e de 64 países que eles analisaram, a posição do Brasil é a 60. Então, você vê que pior que a gente, só África do Sul, Argentina, Venezuela e Mongólia. É claro que a gente está muito melhor que a Venezuela, que a Argentina, mas a gente deveria estar mais próximo do Chile, por exemplo, que é uma boa base de comparação. Então, enfim, podemos avançar. O que a gente tem até agora, pelas previsões, já aponta para um dólar na casa de 4,50. E se continuar aí avançando, a gente pode ir colhendo os frutos, quem sabe, aí, com dólar a 4. Acho que 4 não dá para a gente chamar de dólar Disney, né? Mas é melhor do que acima de 5, né? Com certeza. O Plano Real foi criado no dia 1º de julho de 94. Naquela época, um real valia $1 exatamente. O RV. É isso. É, o RV. Depois Carlinha, no dia... tem quantos anos você? Eu pesquisei na internet. No dia 14 de outubro daquele ano, o real atingiu a maior cotação da história. Naquela época, o dólar era negociado a 82 centavos de real. Aí, no ano seguinte, em 95, a gente também teve o dólar a 84 centavos de real. Esses foram os dois picos mais baixos, ou melhor, os dois vales, né? O pico foi atingido em 2002, com aquela incerteza, né? Com a vitória do Lula e coisa e tal. Os mercados entraram em parafuso e aí o dólar chegou a R$ 3,95, que, correções feitas, hoje seria o equivalente a algo em torno de R$ 8,00. Nossa Senhora. É uma loucura completa. Ninguém acha que esse número vai ser superado e, se for, a gente vai estar em péssimos lençóis. 4, então, estamos na média, né? Pelo teu histórico aí. 4 passou. Juliana Rosa Passou volta de com ano. outros números e análises amanhã. Um beijo pra você, Ju. Um beijão.